E vamos falar de Drácula hoje? Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre livros. E vai ser o primeiro vídeo aqui do canal sobre livros, especificamente só sobre livros. Não vai ter relação com tatuagem ou desenho. E a gente vai falar sobre Drácula, do Bram Stoker. Eu já aviso, se tiver com um som um pouquinho diferente, né? É porque eu troquei de equipamento de gravar áudio. E eu ainda tô ajeitando, então talvez o equipamento fique com um som um pouquinho mais diferente. Bom, vamos lá. Eu tenho essas duas edições do Bram Stoker, né, de Drácula. E essa edição aqui, ela é menorzinha. Ela é a edição que foi publicada oficialmente. E essa é a edição da Dark Side, que ela é muito linda. Essa edição, ela é maravilhosa. E ela tem algumas coisinhas a mais do que esse livro aqui. Dá pra ver pela diferença de grossura, né? Que tem algumas coisinhas a mais. Mas as edições têm a mesma história. Então, se você quiser comprar um livrinho mais barato do que da Dark Side, porque os livros da Dark Side são um pouquinho caros, você pode comprar edições menores do Drácula, que mesmo assim vai continuar com a mesma história, com a mesma essência que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Bom, vamos lá. Drácula é um livro de terror, só que ele é um livro de terror para quem quer começar no mundo do terror. Ah, mas por quê? Porque ele não é tão terror assim, as cenas que tem nele não são tão amedrontadoras assim. Não é algo que você vá sentir medo lendo, mas é sim uma história de terror, uma história ligada a essa pegada mais de aventura com terror, mas o foco mesmo do livro é a aventura que leva esses personagens a irem atrás do Drácula. Esse livro ele é escrito como cartas, diários e manchetes de jornais, tá? Contando a história por trás do Drácula. E, gente, essa é a parte que eu mais amei desse livro, porque, assim, esse é um dos livros que eu mais gosto na minha vida. Eu tenho, acho que 3 livros que eu gosto muito, e Drácula é um deles. Então, e é por essa pegada de diário. É que nem o da Anne Frank. O da Anne Frank realmente é um diário, mas é um livro que eu gosto bastante também. Eu vou falar sobre ele mais pra frente. E a pegada de ser essa leitura mais de pesquisa, essa leitura mais picotada, faz com que tudo seja muito, muito, muito fluido e muito, muito bom de ler. Outra característica desse livro é que ele é um livro com características góticas, com cenários góticos, personagens com uma pegada mais gótica, tá? Mas principalmente a ambientação é uma ambientação muito gótica, o que deixa o livro 30 vezes melhor, né? Por quê? Fica com uma ambientação mais sombria e principalmente deixa uma ambientação mais terror, né? Mas como é só ambientação, não é tão terror assim, como eu disse anteriormente, né? Então não precisa ter medo. Vai lá, leia Drácula, é um clássico. Drácula é um clássico. Foi ele que deu a característica dos vampiros que a gente conhece hoje, do vampiro que tem medo de alho, medo de escuro, né? Medo de escuro não, medo do dia, né? Que só sai à noite. Então foi o Bram Stoker que deu essa característica pros vampiros, né? Os vampiros que nós conhecemos hoje. Foi ele que, com uma pesquisada mais, porque ele não foi o primeiro a escrever sobre os vampiros, mas ele foi o primeiro a realmente ter uma fama com
essa história de vampiros. Bom, o livro ele foi publicado em 1897. Tá? E, como eu disse, ele não foi o primeiro livro a ser publicado, porque teve 2 livros ainda que foram publicados antes, que é O Vampiro e Carmilla, né? O Vampiro, de John Polidori, de 1819, e Carmilla foi do irlandês Sheridan Le Fanu, não sei se é certo o nome, tá? Em 1872. Ele teve essa inspiração, né, nesses outros livros, mas também ele tirou da própria cabeça outras características para um vampiro, que seria o negócio do alho, né, o negócio de só sair à noite, que eu já comentei. Bom, o início do livro se passa na Romênia, na Transilvânia, né, onde o Drácula reside. Mas esse livro ele tem alguns estereótipos da Romênia. Alguns estereótipos não tão legais assim, que pra gente aqui do Ocidente a gente não repara, porque a gente não teve contato, né, com aquela característica, né, daquela época, naquela região. Então a gente não repara. Mas tem muitos estereótipos nesse livro da Romênia, que até para eles fica um pouquinho difícil de, digamos assim, de lidar, sabe? É meio vergonhoso o Drácula para eles por conta disso, né? Mas, tudo bem. Assim, já foi, já passou. Por quê? O Bram Stoker, ele nunca foi para Romênia. Ele nunca foi para Transilvânia. Então, ele foi através de pesquisa de livros, né? Na época, 1800, né? Era só livros e jornais e pesquisas escritas, né? Que ele teve que ir atrás da Romênia. Então, tinha muitos estereótipos ainda em relação a outras regiões, principalmente estereótipos não muito legais, né? Não sei se esses estereótipos não muito legais são completamente retratados no livro, mas os estudiosos dessa época, da qual Bram Stoker foi escrever o Drácula, e estudiosos também da Romênia, comentam que tem esses estereótipos assim no livro. E agora, pra gente finalizar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho da história do Drácula. Então, se você não quer saber de nada da história e quer ir na surpresa, assim mesmo, eu recomendo que você feche esse vídeo e vá ler Drácula, tá bom? Mas se você ficou, é porque você quer saber um pouquinho sobre como a história começa, que é como eu vou falar. Bom, a história começa com o Jonathan Hacker, o Jonathan, indo pro castelo do Drácula para ajudá-lo a se mudar para Londres. O Drácula, ele é um conde, né, muito peculiar. Então, ele tem manias, né, hábitos, vamos colocar assim, porque hábitos fica mais bonito, né? Ele tem hábitos e uma aparência meio duvidosas, meio estranhas, meio bem peculiares mesmo, tá? E o Jonathan, ele vai percebendo isso com o decorrer do tempo que ele vai ficando no castelo do Drácula. Com o tempo, ele acaba descobrindo que ele é prisioneiro do Drácula. Bom, como ele descobre isso, você só vai saber lendo o livro, tá? O livro tá na Amazon. Isso se você quiser comprar, né? Tem em outros sites também, pra gente não fazer merchan aqui de graça. Tem outros sites como Saraiva, né? E por aí vai. Companhia das Letras, não. Editora Geek. Tem lá também. Pelo menos esse aqui foi da Editora Geek. Tem na Dark Side, né? Que é a outra edição que eu tava na mão. Também tem na Dark Side. Então, você pode ir atrás de descobrir um pouquinho mais sobre a história, ok? Mas enfim, quando ele consegue voltar pro país dele, né?
que é pra Irlanda. Se eu não me engano, é pra Irlanda. Irlandês. Inglaterra ou Irlanda? Não, é Inglaterra. Ai, meu Deus, eu não lembro. Bom, enfim, ele volta para a cidade dele, ele volta para o país dele, né? E ele descobre que o Drácula o seguiu. Basicamente seguiu, né? Que ele foi também para aquela terra. E todo um processo de caça ao vampiro começa. E é essa aventura que é descrita no livro Drácula, né? E é uma aventura extremamente eletrizante e uma aventura muito boa de se assistir. Ela é muito boa de você se assistir não, né? De ler. Mas quem lê tem aquele negocinho, né? De imaginar as cenas. Então fica bem interessante a situação. O enredo de Drácula, o plot, twist, tudo, é um enredo mais simples, um enredo mais previsível, não é algo assim que você vai se surpreender horrores. É um livro para quem está começando, principalmente nos clássicos, no mundo do terror. É um livro perfeito para quem está começando. Se você está começando uma leitura agora, eu não recomendo um clássico, tá? Porque um clássico ele tem uma linguagem um pouquinho mais complicadinha, é um pouquinho mais rebuscada a linguagem, mas se você quiser arriscar, vai fundo, entendeu? O Drácula é uma ótima forma de você começar no mundo da leitura também, pelo menos eu sou suspeita para falar, né? Mas é uma ótima forma de começar. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa um like, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nossa família, tá? Se você já faz parte da nossa família, muito obrigado. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!